Pessoal, sejam bem-vindos, tudo de bom para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Física 1. Essa disciplina faz parte da grade curricular do primeiro semestre do curso de Projetos Mecânicos da FATEC Pindamonhangaba, ok? Então sejam bem-vindos. O curso de Física 1 é focado na disciplina ou no ramo da física chamado Mecânica Clássica. Então existem vários ramos da física, como ótica, eletricidade, magnetismo, mecânica quântica, relatividade, ondas, acústica. Então tem vários ramos da física. Nós estamos discutindo Física 1, especificamente a parte de mecânica clássica, tá ok? E em mecânica clássica, a gente começou a discutir na primeira aula fenômeno físico e grandezas fundamentais. Fenômeno físico. O que caracteriza um fenômeno físico? É um evento que pode ser estudado através de algumas ferramentas que a física utiliza. Alguns elementos matemáticos, elementos biológicos, químicos. Então, se a gente pode caracterizar, né, aquele evento através de informações matemáticas, biológicas, químicas, pode ser que seja um fenômeno físico. Será que eu consigo utilizar algum instrumento conhecido? Uma régua? Um termômetro? Uma balança? Ou às vezes um instrumento que eu tenho que construir para fazer alguma medida? Medida com valor numérico e uma unidade de medida? Então eu estou construindo conhecimento com vocês. O fenômeno físico é um evento. E esse evento, ele pode ser estudado. Como que ele pode ser estudado? Eu posso tirar alguma informação através de um instrumento de medida, por exemplo? Eu posso associar um valor numérico e uma unidade de medida, por exemplo? Não dá para usar um instrumento de medida, mas eu posso fazer uma estimativa, uma projeção matemática com um cálculo e chega a um determinado valor. Esse valor tem um valor numérico e uma unidade de medida, é um fenômeno físico. Como eu já dei um exemplo aqui para vocês e continuo falando, por exemplo, em felicidade. Felicidade é um fenômeno físico? Raiva é um fenômeno físico? Tristeza é um fenômeno físico? Não. Mas eu estou muito feliz, ou estou muito triste. Ou estou pouco animado. Esse muito e pouco não dá para a gente graduar. Não dá para a gente dizer que vale 30 FE de felicidade, ou 50 TR, né, de tristeza. Não dá. Então, não dá para a gente caracterizar esses elementos. Então, sentimentos não está relacionado a um fenômeno físico. O fenômeno físico tem que estar relacionado a um evento. Mas sentimento é um evento? Lógico que é um evento. Tristeza é um evento? Lógico, elementos relacionados ao comportamento, mas é um evento. Mas não dá para a gente medir, aferir, né, esse evento. Então ele não pode ser considerado como fenômeno físico. A partir do momento que então a gente conseguiu caracterizar como fenômeno físico, que instrumento de medida você vai utilizar? Esse é um ponto. Você conhece as escalas que são utilizadas nesse instrumento? Outro ponto. Os valores numéricos, unidade de medida. Para que isso tudo faça parte da análise daquele fenômeno físico. Entendeu? E um dos elementos extremamente importantes para a análise do fenômeno físico são as grandezas físicas. E a gente vai trabalhar as grandezas fundamentais na mecânica. Então a gente vai falar de comprimento, massa e tempo, que é o foco da nossa disciplina Física 1. São essas grandezas de medidas aqui, são essas grandezas fundamentais. Comprimento, massa e tempo. São grandezas fundamentais porque são grandezas individuais, particularizadas. Metro, centímetro, polegada, são grandezas fundamentais de comprimento. Quilograma, grama, tonelada, onça, dracma, que é unidade de medida de massa, libras, unidade de medida de massa,
é uma grandeza fundamental, porque só depende dela, é somente feita, essa grandeza é só feita dela mesma. Tempo, segundo, minuto, hora, séculos, meses, semanas. Então, são elementos relacionados a tempo, grandezas fundamentais. A gente não vai ficar só discutindo grandezas fundamentais nesse curso, porque depois a gente vai associar essas grandezas fundamentais. Comprimento, tempo. Quilômetro por hora, velocidade. Metro por segundo, velocidade. Metro por segundo ao quadrado, aceleração. Quilômetro por hora ao quadrado, aceleração. Percebeu a situação? É quilograma por segundo. Quilograma por segundo é vazão em massa. Quilograma por segundo. Quilograma por hora. Então você tem um reservatório que você abre uma válvula e essa válvula deixa escoar um líquido ou grãos de soja, grãos de milho, grãos de feijão que está contido dentro do reservatório. Você abre uma determinada válvula e você tem uma vazão mássica, uma vazão em massa em função do tempo. Olha só que legal. Então dá para a gente associar, né, esses elementos, ou então comprimento por massa. Dá para a gente associar, por exemplo, massa por metro quadrado, quilograma por metro quadrado, comprimento vezes comprimento, área. Dá para calcular ou dá para analisar. Olha só que legal que eu vou discutir agora com vocês. O conceito de densidade é massa por volume. Volume eu posso calcular por comprimento ao cubo. Metro cúbico, centímetro cúbico. Então é metro vezes metro vezes metro. Metro cúbico, centímetro cúbico. Então eu posso ter massa por metro cúbico. Quilograma por metro cúbico. Grama por centímetro cúbico. Densidade. Olha só a quantidade de elementos que eu posso associar com essas três grandezas fundamentais. E depois eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Eu só estou agora caracterizando. Eu estou trabalhando agora no sentido de caracterizar, né, contextualizar a nossa discussão hoje. Ok? Então a ideia é essa. Mas dá para começar a perceber, por exemplo, Newton, força. Força é massa vezes aceleração. Massa, quilograma. Aceleração. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Usando as três grandezas fundamentais agora. Eu tenho força, Newton. Outra super legal também. Energia potencial gravitacional. MGH. Massa, aceleração da gravidade e altura, né, que você solta um determinado objeto e por aceleração da gravidade ele cai. Então é massa, quilograma. O G da gravidade é metro por segundo ao quadrado, vezes a altura metro. Então vai ficar quilograma, metro quadrado, segundo quadrado. Metro quadrado, segundo quadrado. Eu estou brincando com as unidades de medida agora, não estou escrevendo nada. Eu estou simplesmente contextualizando agora. Quilograma, metro quadrado, segundo quadrado. Joule. Energia. Joule. Então, Christian, você está construindo todas essas grandezas derivadas. Porque velocidade, aceleração, força, energia, watts de potência e o que vier aí para frente são grandezas derivadas. Derivadas de quem? Dessas três fundamentais. Eu tenho outras grandezas fundamentais. Eu tenho temperatura, Kelvin, né, no sistema internacional, mas eu tenho ainda a grandeza fundamental de temperatura, a grandeza fundamental de corrente elétrica, de carga elétrica, carga elétrica, não é corrente elétrica, mas de carga elétrica. E tenho intensidade luminosa, que é o candela, tá ok? Então, preste atenção, né? Isso daí deu um pouquinho de gosto, né? De vontade de você começar a desmembrar e entender, né? O que a gente pode associar de fenômeno físico com essas grandezas fundamentais.
Eita, nós. Esse é o tema da aula de hoje. Fenomenal, hein? Legal pra caramba. Então, pessoal, primeiro, antes da gente caracterizar uma grandeza fundamental, vamos entender a estrutura do que seja uma grandeza. E o Christian colocou aqui, ó, uma grandeza. O que é uma grandeza física ou uma grandeza fundamental? Você precisa de um símbolo que A represente. V minúsculo, velocidade. V maiúsculo, potencial elétrico. Olha só que legal. T maiúsculo, temperatura. T minúsculo, tempo. Então, isso é um exemplo. Eu posso usar para posição S, de space, né? Ou D, de deslocamento, que é variação da posição. Eu posso falar em posição em altura, em relação ao eixo Y agora, né? Eu posso falar em V também, pode ser volume, né? Eu falei de potencial elétrico, mas aí você tem que tomar cuidado. Usar o V maiúsculo para potencial elétrico, não confundir com o V maiúsculo de litros, de metro cúbico, né? Então a grandeza física tem um símbolo que a representa. Legal. A minúsculo, aceleração. A maiúsculo, área. Olha só que legal, né? Então, F maiúsculo, força. F minúsculo, força de atrito. Olha só que coisa. Então, tem as simbologias relacionadas que representam uma grandeza física. O N, então aqui, deixa eu já estabelecer, né? Senão a gente vai se perder aqui. A grandeza física. Quem é o N? O N é um valor numérico, número. Um valor numérico. Número. Um valor numérico. 30, 40, 100 km por hora. Velocidade V minúsculo, 100 km por hora. 100 km por hora. 80 km por hora. Eu tenho que o G da gravidade é igual ao G, né? G minúsculo. O G da gravidade é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, unidade medida. Mas eu estou discutindo o número com vocês. Olha só como é que é importante. 100 graus Celsius. 100, valor numérico. Unidade medida, graus Celsius. Cris, pode ser positivo, pode ser negativo? Lógico que pode ser. Né? Menos 50 graus Celsius. Menos 50 graus Fahrenheit. Não tem negativo no Kelvin. Então nem vou falar. Nossa, não dá problema aí. Então o aluno vai falar, pô, o cara estava escrevendo lá valor negativo para unidade Kelvin. Não. Graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Não tem graus Kelvin também, tá certo? Porque é um padrão. A gente tem que criar uma representação para a grandeza física. Então a gente está estabelecendo um padrão. Eu estou criando um padrão aqui com vocês. Você vê, as letras maiúscula, minúscula, a gente tem que tomar cuidado, porque se você usa uma letra maiúscula no lugar de uma minúscula no lugar da maiúscula, por isso que eu estava falando, né? Do K maiúsculo e do K minúsculo. Isso daqui é um K minúsculo, porque eu não tirei a caneta para escrever. E aqui é um K maiúsculo, porque eu tirei a caneta. K maiúsculo, Kelvin, unidade medida Kelvin. K minúsculo é de quilo, que pode ser quilômetro, pode ser quilograma, pode ser, mas você não vai gostar, quilosegundos, lógico que pode ser, mas você não deve ter gostado, mas está certo, lógico que está certo. Mas o quilograma e o quilômetro é mais utilizado. Então, agora a gente tem que tomar cuidado, né? Valor numérico. Pertence ao conjunto dos números reais. Pertence, olha lá o N, pertence ao conjunto dos números reais. O que significa isso, Cris? Que esse N pode ser inteiro. Primeiro pode ser natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então pode ser natural. Conjunto de números naturais, primeiro. Segundo conjunto,
inteiro, Z. Conjunto dos números inteiros, positivos, negativos e o zero. Porque zero é número também. E outra coisa, zero é positivo. Não vem com essa não. Se você for fazer uma comparação da quantidade de números positivos e negativos que existem, de mais infinito para menos infinito, o grupo do número positivo ganha. Porque o zero é positivo. Os outros números existem o positivo e o negativo. Mas o zero não existe ele negativo, meu amigo, minha amiga. Cuidado, né? Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Positivo, negativo, só que só inteiro, e o zero no meio. Conjunto dos números irracionais. Conjunto dos números racionais. Fazem parte da mesma classificação, né? O irracional e os racionais. Aqui eu estou falando dos números raiz quadrada, o número π, né? Então valores positivos e negativos aí, raiz quadrada, raiz cúbica, eu estou falando do número π, 3,141559 e assim vai. O número π tem hoje 256 casas decimais depois da vírgula. Então, né? E depois disso tudo aqui, todos eles, então, fazem parte do mesmo conjunto, que é o conjunto dos números reais. Beleza? Parou aí? Não parou não. Existe também agora uma outra classificação, agora não, né? Já faz bastante tempo que foi desenvolvido, né? Um conjunto ainda maior, que tem a parte dos racionais, mas descobriu-se que existe também um grupo de números, um grupo de conjunto numérico, que não é real, é imaginário, que é o conjunto dos números complexos. O conjunto de números complexos, a gente escreve assim, ó, Z é igual a 3 mais 4i. Imaginário. Isso daqui, esse tipo de numeração, esse tipo de conceito é muito utilizado na engenharia elétrica, para circuitos elétricos. Defasagem de corrente, de fase, de circuito, frequência, você usa os números complexos para analisar, para você inserir, né, no projeto dos circuitos elétricos. Está entendendo a situação, meu amigo? Então, todo esse grupo numérico pode ser inserido aqui, ó, na minha grandeza física, G, que aí você tem que respeitar letra maiúscula, letra minúscula, ou então, se você está na dúvida, você faz uma legenda lateralmente. Se você tem que usar um V minúsculo para volume, que não é, você escreve lá, V minúsculo 30 litros. Só que aí você escreve uma legenda do lado falando que V para você naquela situação, V igual a 30 litros. Quer dizer que V é dado em litros, volume, tá bom? Então é muito cuidado nessa hora, porque senão, eu quero estudar o fenômeno físico, manda bala. Então, olha, eu vou medir temperatura, pega lá, trema. Ferrou, meu amigo. Como é que você vai medir temperatura com trema? Você percebe a questão da grandeza física aqui também? Eu estou estabelecendo padrões com vocês e a gente precisa de analisar, além de ter aquela vontade de fazer a pesquisa, de você, né, de descobrir ou desenvolver uma coisa que ainda não existe, você tem que ter critério, você tem que ter parâmetro, você tem que ter padrões e às vezes aqueles padrões não são suficientes para você desenvolver uma determinada teoria ou fazer um experimento. Mas você precisa de ter um início, ok? E a unidade de medida. A unidade de medida, puxa vida, é verdade. A unidade de medida é muito importante. Unidade de medida. Eu vou escrever ela aqui de novo. Ó. Unidade de medida. Se a temperatura é 30 graus Celsius, se a temperatura é 30 graus Fahrenheit, se a temperatura é 30 Kelvin, mudei tudo. O valor numérico foi o mesmo, mas só de você colocar a unidade de medida diferente na frente,
30 graus Celsius é completamente diferente de 30 graus Fahrenheit, que é completamente diferente do 30 Kelvin. Dá pra gente fazer a conversão de unidades e você vai ver que eles assumem valores completamente diferentes. Não é só porque você trocou a letrinha lá no final que o valor numérico é o mesmo. Esquece, sem chance, tá bom? Então, a grandeza física, ela tem essa particularidade. Então, eu estou estabelecendo aqui com vocês um padrão para caracterizar uma grandeza física. Então, não tem ali felicidade F é igual a 30 feliz. Não dá. Raiva. R maiúsculo, não, porque eu estou com muita raiva. R minúsculo porque eu estou com pouca raiva. Pouca e muita? O que é isso? R maiúsculo é igual a 38,59 raivos. Ó, já criei aí uma unidade de medida, hein? Raivos. Não dá, meu amigo. Então, não é fenômeno físico que você está analisando. Cuidado nesse ponto, tá bom? Depois que a gente caracterizou a nossa grandeza física, aí ela é de comprimento, ela é de massa, ela é de tempo. Por que é importante isso? Porque se for comprimento, eu vou usar para medir essa grandeza física uma trena, uma régua metálica, uma régua de plástico, uma régua de madeira. Eu vou usar um paquímetro, eu vou usar um micrômetro. E fora isso, falar das grandezas fundamentais, falar das unidades de medida. Comprimento, quilômetro. Eu vou colocar aqui agora. Então isso me interessa agora. Quilômetro, centímetro. Porque o valor numérico, acabei de discutir aqui com vocês. Conjunto dos números complexos. Geralmente, na mecânica, no ramo da física chamado mecânica, os valores numéricos pertencentes ao conjunto de números reais. Beleza. Pode ser dado em quilômetro, pode ser dado em centímetro, pode ser dado em polegada, pode ser dado em jardas, YD, pode ser dado em pé, FT. Comprimento. Deixa eu pegar aqui na nossa listinha aqui no Harley. Centímetro, metro, polegada, pé, milha. Tem milha marítima, milha terrestre. Milha marítima, milha terrestre. E eu vou pegar aqui mais os elementos de comprimento. Super legal agora. Então eu estou usando o Harley, viu pessoal? Eu já indiquei o Harley para vocês aí. Eu tenho o angstrom, a bolinha. Eu tenho o angstrom e eu tenho o Fermi, que é a unidade de comprimento, Fermi. Eu tenho o Fermi, eu tenho o Brassa, que é a unidade de comprimento, Brassa. Depois eu vou falar de massa aqui, certo? Brassa. Eu tenho vara, que é a unidade de comprimento. Jarda, eu já coloquei YD. Jarda. E anos-luz. Esse daqui tá faltando, né? Anos-luz. Eu quero também colocar mais um aqui, ó. Nanômetro. N minúsculo, NM minúsculo. Micrômetro. Micro. Angstrom. São grandezas fundamentais relacionadas a comprimento. A grandeza física relacionada a comprimento. Então, se é comprimento, pode ser um D de distância, 10 quilômetros, 5 centímetros, 2 polegadas, 3 varas, 50 micrômetros, 3 jardas, 2 pés, 50 milhas, 8 nanômetros, 3 angstroms, 4 fermis, 5 braças, 80 anos-luz. Distância,
ou posição. Mas olha só o que a gente pode construir com uma grandeza física fundamental de comprimento. Olha que legal. Então nós estamos construindo. Então nós estamos construindo a base para você poder entender um fenômeno físico. E tudo isso daqui já foi criado, já foi gerado. Os instrumentos de medida, eu falei do paquímetro, do micrômetro, né, da trena e assim vai. Então olha só como que as coisas se completam para chegar num ponto fundamental de você estabelecer uma grandeza física. Massa. Massa, uma grandeza fundamental. O que é massa? Quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço. Quantidade de matéria que ocupa lugar no espaço. Então, pode ser arroz, pode ser a lousa, pode ser uma caneta, pode ser o Christian, pode ser um computador, pode ser um ventilador que está ligado aqui, uma lâmpada, pode ser um termopar. Ó, deixa o Christian mostrar o termopar para medir temperatura aqui. Ó. Olha só o tamanho desse termopar, hein? É um termopar tipo K, porque ele tem esse conectorzinho amarelo. E todo conector amarelo para termopar classifica uma categoria do tipo K. Olha só o tamanho desse termopar. Massa. Tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, a quantidade de matéria. Então, a matéria é feita de prótons, nêutrons e elétrons. Ponto. E Cristo. Então, felicidade, tristeza, que é sentimento, alma. Não dá pra gente explicar. Utilizando o conceito de massa. Alguém já consegue colocar a alma na balança? Não, esse cara tem uma alma leve. Uma alma pesada. Não dá para caracterizar no conceito de massa. Mas aqui, no conceito, na grandeza fundamental massa, eu posso falar em quilograma, eu posso falar em gramas, eu posso falar em miligramas, posso. Eu posso falar em toneladas, pode. Eu posso falar, deixa eu pegar aqui, massa. No Halley, massa. Slug. Slug, meu amigo e minha amiga, você conhece a unidade de massa, slug? E faz a relação dela com quilograma, com grama, miligrama, tonelada com slug. Outra, super legal aqui, onça. OZ, onça. Grandeza fundamental, massa. Aqui eu já estou falando das unidades de medida, hein? Pode ser 5 quilogramas, 3 gramas, 500 miligramas. Poxa, essa é fantástica, né? Eu tenho uma massa de 500 miligramas. Ou uma massa de 1000 miligramas. Por que eu destaquei a miligrama? Remédio, comprimido. Você vai comprar um comprimido, um remédio para gripe ou um comprimido qualquer. E aí você está escrito assim na embalagem, né? Cada comprimido contém 500 miligramas. Meu, não dá para colocar numa caminhonete esse negócio. 500? Não dá para colocar dentro do bolso. Não dá para colocar dentro de uma bolsa. É 500 miligramas. E esse 1000 aqui, esse daqui eu garanto. Não dá. Quando você vai, eu vou comprar um comprimido lá que tem 1000 miligramas. O cara vai trazer um carrinho de mão isso daí, de tão grande que é. 1000 miligramas. Mas aí quando ele traz, está dentro de um pote, tem 60 comprimidos. E cada comprimido de 500 miligramas. Então, vem um pote com 30 comprimidos. E cada comprimido tem 1000 miligramas. Vamos tentar entender isso daqui? 1 miligrama. Ó, primeira coisa eu vou fazer o seguinte. Vou escrever o 500 na potência de 10. O que significa isso?
eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais. Depois eu vou te mostrar por que eu estou fazendo isso. Porque o miligrama, mili, na escala, né, que a gente vai utilizar também do quilo, centímetro, quilo, quilômetro, nanômetro, que o Christian já colocou ali, né, micrômetro, esses micros, esses mili, esses quilo, esses centi, são prefixos, que correspondem a números. Né? Mas é essa coisa ainda. Olha só a construção do conhecimento que nós estamos fazendo agora. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou andar com a vírgula 3 casas decimais para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Vai ficar 0, m igual a 0,5 vezes 10 a menos 3. Desculpa, mais 3. O expoente é positivo. Opa. Expoente positivo, tá bom? 0,5 vezes 10 ao cubo. Miligramas. Aí você vai olhar na tabelinha de prefixo, o mili é 10 a menos 3. Então vamos continuar aqui. Vou substituir o mili por 10 a menos 3. Então, m, massa, 0,5 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3 gramas. Porque o quilômetro, 10 quilômetros. Esse K vale 1000. Então é 10 vezes 10 ao cubo metros. E esse 10 ao cubo é 1000. Então 10 quilômetros corresponde a 10 mil metros. Olha lá. 3 casas sendo com a vírgula. 1, 2, 3, 10 ao cubo positivo. Beleza. Volta aqui para a massa, que não cabe no caminhão. Nossa, que exagero, Cristian. Né? Não cabe no caminhão, né? 500. Mas aí você tem uma regra na matemática que numa multiplicação, expoentes de mesma base, o que você faz com os expoentes? Você soma. A potência de 10, expoentes de mesma base. Então você soma os expoentes. 3 mais menos 3. Mais com menos dá menos. Então é 3 menos 3, que dá 0. Dá 0. Então vai ficar 10 elevado a 0. M é igual a 0,5 vezes 10 elevado a 0 gramas. Esse cara tá maluco. Para onde que ele vai? 10 elevado a 0, todo número elevado a 0 vale quanto? 1. Vale 1. Vale. Então, esse 10 elevado a 0 eu tiro, que é igual a 1. 0,5 vezes 1, 0. Todo número multiplicando por 1 é ele mesmo. 0,5 vezes 1, 0,5. 0,5 gramas. Exagerei o negócio do caminhão, lógico que não vai caber, né? É meia grama. Não é nenhuma grama. Não é nenhum grama. Meio grama. Meia grama. Olha só que coisa louca. Mas a indústria farmacêutica vende assim. Ninguém vai escrever que em cada comprimido você tem 0,5 gramas. Você não vai querer comprar uma caixa ou um pote com 60 comprimidos e pagar R$50 nele. Lógico que você não vai querer comprar esse tipo de remédio. Você não vai querer comprar. Porque como é que eu vou pagar R$50 numa caixa que vem em cada comprimido 0,5 gramas? É um roubo, um absurdo. Mas ele escreve 500 miligramas. E aquele cara lá, 1000? Bom, 1000, 10 ao cubo. Mili, 10 a menos 3, que multiplica. Aqui você já sabe quanto é que vai dar. 0. Então vai ficar uma massa de 1 vezes 10 elevado a 0 gramas. Todo número elevado a 0 dá 1. E 1 vezes 1 dá 1. Massa de 1 grama. Mas ele não vai colocar 1 grama na embalagem, na caixa. Ele vai colocar 1000 miligramas. É o marketing.
Olha só, então a dica, você vê, a aula do Christian, ela traz elementos do seu dia a dia. Eu estou falando em slug, onça, mas eu estou falando em miligrama, que é o do remédio. Você tem que entender o ambiente, o meio que o cerca. Olha só que coisa bacana. Christian, isso significa uma coisa. Sim. Que nós temos que prestar atenção em todos os momentos de tudo que é oferecido para nós, com certeza. Porque você cai, você absorve. Nós não estamos aqui para absorver apenas. Nós estamos aqui também para refletir. E quando vem um elemento e você não aceita, você reflete. Não é ficar só absorvendo Facebook, absorvendo Globo, absorvendo tudo. Não, recorda sei lá o quê. Você, em alguns momentos, você tem que refletir. Opa, isso eu não quero. Isso eu não vou absorver, não. Nada, não é para mim isso. Eu não acredito nisso. Eu acho que não é legal isso. Você tem que ter opinião. Não, eu quero isso, eu não quero aquilo. Você tem que ter opinião. Porque o tempo todo a gente é bombardeado, a gente é enganado. E a gente também não é só enganado, né? Mas também é esclarecido em vários pontos também, tá ok? Continuando massa, deixa eu pegar aqui mais alguns elementos. A Libra, LB, L minúsculo, B maiúsculo, é B minúsculo. Libra, deixa eu fazer um comentário. Vocês são muito jovens, a maioria de vocês, 90% da turma é jovem, né? Não usou essa simbologia para pressão de pneu. Você ia calibrar o pneu do carro, de um ônibus, ou um caminhão, um posto de gasolina, o medidor de pressão era calibrado em libras. Aí o frentista perguntava para você assim, quantas libras? Aí você falava, 30 libras, 32 libras, 28 libras. Era assim. Só que depois de um tempo eu fui estudando, fui me vendo. Libra não é unidade de pressão. É unidade de massa. Estava errado a utilização? Sim, a utilidade da unidade Libra estava errado. Porque Libra não é unidade de massa, é a unidade de massa, não é a unidade de pressão. Mas, Christian, mas a unidade estava errada. Sim, a unidade estava errada. Porque não é a unidade de pressão, é a unidade de massa. Mas a utilização não estava errada. Porque analisa comigo. Massa de ar comprimido que você coloca dentro da câmara de ar ou dentro do pneu. Quantidade de massa. Quantidade de massa, 50 libras. 50 libras representa que é 50 a quantidade de massa que você coloca dentro de um pneu, que corresponde a 50 libras. É massa. Só que essa massa inserida dentro de um pneu aumenta a pressão dentro desse pneu. E aí o pessoal associava massa com pressão. Completamente fora, né? Porque pressão está relacionada a força e área, né? Pressão, força dividido por área. Tudo bem que a força aqui está relacionada com massa, né? Que é massa vezes aceleração. Área, metro quadrado, centímetro quadrado, e assim vai, né? Então, tinha um pouco de verdade de você associar pressão com massa. Mas não era só isso, né? Porque pressão está relacionada diretamente com força dividido por área. Então, a forma com que você falava estava errada. Mas a aplicação estava correta. Estava correta. Porque a quantidade de ar, matéria, quantidade de matéria que ocupa um lugar no espaço. Quantidade de matéria que ocupa um lugar no espaço. Quantidade de ar comprimido que ocupa o interior de um pneu ou de uma câmara de ar. Porque hoje, câmara de ar são poucos os tipos de pneu que usam, né? Mas olha só que legal, Christian. Então, puxa vida, você já está falando, você falou de miligrama, né? Já quebrou o gelo em relação a essa unidade de medida, e libras também, Libra, né? Também eu quebrei essa discussão também em relação à pressão.
Mas eu queria colocar outros elementos aqui de massa também. Eu coloquei tonelada, eu coloquei onça, tonelada, colocar o dracma. Dracma era uma unidade de medida de massa muito utilizada na Idade Média. Dracma. Libras, grãos, 50 grãos, 1.200 grãos, unidade de massa também. E arroba, unidade de massa. Então eu vou agora fazer aquele exercício, né? 50 quilogramas, 22 gramas, 1.000 miligramas, 4 toneladas, 6 slugs, 5 onças, 27 libras, 80 dracma, 1.200 grãos e 3 arroba. Unidade de massa. Então a grandeza física, M. Você viu que foi M minúsculo que eu coloquei ali? 500 miligramas? M minúsculo, massa. Porque M maiúsculo é mol. Olha só o cuidado. A grandeza física, M, um valor numérico e a unidade de medida. A unidade de medida é que caracteriza a grandeza física. A unidade de medida é que caracteriza a grandeza física. Você viu que eu não estou colocando números. Número não caracteriza a unidade de medida. Número quantifica aquela unidade de medida. Número quantifica. Mas o que caracteriza a unidade de medida, o que caracteriza a grandeza física é a unidade de medida. Ok? E aí eu coloquei uma série delas. Vamos agora discutir o tempo. Tempo. Unidade de tempo, tá aqui. Então aqui a grandeza fundamental tempo. A grandeza fundamental tempo, ela também é medida em várias unidades de medida. E aqui eu quero já estabelecer alguns padrões que eu já discuti com vocês na aula passada. Né? Então, unidade de tempo, segundos, minutos, horas. Segundo minúsculo, minúsculo, hora. Então, H, não, para hora você não pode colocar como símbolo H maiúsculo, não. H maiúsculo é altura. Ou H maiúsculo ou H minúsculo, altura. Dá para a gente utilizar os dois. Mas para unidade de tempo, horas, é minúsculo. Dias, eu não coloquei o D maiúsculo, coloquei D minúsculo. Meses, minúsculo. Semanas, minúsculo. Meses, mês, minúsculo. Tudo minúsculo, tudo minúsculo. Anos, séculos, tudo unidade de tempo. Mas existe também o milissegundos, o microsegundos, o nanosegundos. Agora, esses micro, vai entrar na questão do prefixo, que nós vamos discutir isso daí com vocês também, tá bom? Então, vamos com calma aí, viu? Então, meu amigo e minha amiga, olha só, em relação ao tempo, tem mais alguma coisa? Não, aqui eu não tenho mais nada em relação ao tempo, tá bom? Beleza. Deixa eu apontar uma curiosidade aqui. Bom, 1 minuto, 60 segundos. Vamos estabelecer os padrões aqui da unidade de tempo. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora, 60 minutos. Um dia, 24 horas. Um mês, 30 dias. Quantas semanas tem um mês? 4. 4 semanas. Um mês tem quantos dias? 30. Ah, eu falei mês e falei mês aqui, né?
Não, esse daqui não precisa. Já tinha falado lá, mas tudo bem. Então, um mês tem 30 dias. Anos. Anos tem 12 meses. 12 meses. E cada mês 30 dias. E um ano tem 365 dias. Olha os padrões. Estabelecendo os padrões como referencial de cálculo. Tá bom? Um século, 100 anos. Então, percebam, né? Que eu também tenho que estabelecer padrões. Como eu estabeleci padrões aqui para massa e para comprimento, eu estou estabelecendo também padrões para o tempo. Ok? Agora, deixa eu fazer uma consideração aqui que eu acho muito interessante em relação à massa. 1 tonelada. É isso aqui que eu quero falar para vocês? Cadê? Massa. Isso. 1 tonelada. 1 tonelada. 1 tonelada. Quanto que vale? 1 tonelada. Equivale a quantos quilos? Procura na internet. Vou te dar 10 segundos. 1 tonelada. Quantos quilogramas? E aí, meu amigo? 1 tonelada, quantos quilogramas? Sabe quantos quilogramas? 1 tonelada equivale a 907,2 quilogramas. Christian, o que você está falando? 1 tonelada é 907,2 quilogramas. Mas eu sempre achei que 1 tonelada era 1000 quilos. 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas. Essa daqui é utilizada no supermercado, quando você vai fazer a colheita, né, de arroz, feijão, corte de carne, de frango, de linguiça, porque essa é uma unidade métrica de medida de alguma coisa. Aquela não. Então, eu também, até 2 anos atrás, isso daí já está escrito no Harley, mas eu deixei passar batido, né? Não percebi isso. Meus alunos são os melhores. Você pode ter certeza disso. O meu aluno não fala besteira, o meu aluno não pensa besteira, o meu aluno, ele sempre faz colocações perfeitas, o meu aluno é o melhor. Aí um dia, em sala de aula, a gente estava na aula física, aí o aluno perguntou: professor, 1 tonelada tem quantos quilos? Eu falei: 1000 quilos. Beleza, tô abafando, né? Ele falou: não. Eu falei: que isso, né? Meu aluno não fala besteira, meu aluno não fala besteira. Ele falou: não, professor, olha aqui no Harley. Aqui, ó. 1 tonelada, não vou chegar perto aí da câmera, né? Mas 1 tonelada, 907 quilogramas. E aqui embaixo ele fala que 1 tonelada métrica é 1000 quilogramas. Eu falei: meu aluno é fogo. Para não falar outra coisa, né? Meu aluno é fogo. Porque o Christian está falando e eu estou inserindo um monte de palavras, inserindo um monte de conceitos, e o seu cérebro e os seus neurônios começam a fazer ligações. E aí a menina vai lá no livro, vai na internet e vai procurar mais coisa além. O meu aluno sempre está na frente. O meu aluno ele sempre está buscando coisas. É impressionante, mas é verdade. Você vai se sentir assim. Logo, logo, você vai ser picado pelo bichinho do conhecimento, de você querer saber um pouco mais.
E outra, primeiro conhecer o ambiente que está à sua volta. E depois querer conhecer outras galáxias. Primeiro conhecer o ambiente que está à sua volta. Depois conhecer o micromundo dentro do átomo. As partículas elementares, 256 partículas elementares. Os pósitrons, os mesons, o bóson de Higgs. Você tem os quarks e você tem as galáxias aí, as anãs brancas, você tem as Pleiades, você tem as estrelas de nêutrons, você tem sistemas binários, um planeta girando em volta do outro e esse outro girando em volta dele, sistema binário no espaço. Tudo por causa desse começo aqui. É só o começo. O começo de uma grande jornada sua aí, em relação ao seu conhecimento na área de projetos. Agora, volta para a área de projetos. Você acha que isso aqui não é importante? Eu estou falando de projetos mecânicos. São todos os elementos relacionados ao equipamento, às peças que você vai desenvolver, né? Se você está usando um AutoCAD, você está usando em centímetro na escala, e aí manda lá para o torno CNC, e ele está em polegada, meu amigo, você manda fazer 200 peças. Matou as 200 peças. Eu já vi um caso que aconteceu isso que eu estou falando para você agora, em que o projeto todo foi feito em milímetro. O projeto todo foi feito em milímetro. Agora, quando passou as informações para o operador do torno CNC, o torno CNC estava em polegada. Então, o operador ele pegou todos aqueles valores numéricos e pá! 10 é 10, 50, 50, 2,5, 2,5, 3, 3, 2, 5, 7, 20, menos 3 de rotação, não sei lá o que, não sei o que lá. Só que aqui no projeto está tudo em milímetro, o torno estava em polegada. Mandou fazer só 7 peças. 7 peças. Usinão. Foi para o processo de usinagem, torno CNC, usinou 7 peças. Cada peça valia 10 mil reais. 7 peças, 70 mil reais. Esse foi o prejuízo da empresa. Você acha que aconteceu o quê? Quem errou? O projetista ou o operador do torno CNC? Quem errou? O operador do torno CNC. Ele foi mandado embora. Porque ele não sabe ler projeto. O cara tem que saber ler projeto. Agora, você também não é toda a culpa do operador. Agora, quem fez o projeto, antes de começar a construir os equipamentos, construir, desenvolver as peças, quem fez o projeto também deveria ter ido lá discutir com o operador como que ele ia fazer tal coisa. E olha, sinergia de pensamentos, sinergias de opiniões, todo mundo sai ganhando. A conversa, o bate-papo e a troca de ideias. Tá ok, pessoal? Então, faltou sinergia, faltou conversa, faltou bate-papo, matou 7 peças, 10 peças, 7 peças a 10 mil reais cada um, deu 70 mil reais e aí já foi. Pessoal, é complicado, é muito complicado, mas o Cris já vai dando esses toques para vocês, né, no nosso dia a dia, e aí a gente vai construindo o nosso conhecimento na área de mecânica clássica, que é o que nos interessa. Mas eu não posso deixar de comentar elementos que são importantes para os meus alunos, e eu vou discutir sempre e eternamente, tá ok? Parei hoje aqui. Física 1, grandezas físicas, e o meu tema aqui era discutir a estrutura de uma grandeza física, que essa grandeza física vai ser utilizada para estudar um fenômeno físico. Aí eu falei das grandezas fundamentais, comprimento, massa e tempo. Comprimento, massa e tempo. Falei das principais, existem outras, né? Tem uma relacionada a comprimento, que é um exercício que está no primeiro capítulo do Halley, que é o Furlongs. Eu vou escrever aqui. Furlongs. Opa. Lembrei agora dela. Furlongs. Furlongs. Unidade de comprimento.
Então essas aqui são as principais. Algumas são principais, outras é mais curiosidade também. Aqui massa e tempo. E depois eu vou caracterizar. Então, mas agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente estabelecer as relações de conversão. Que 1 metro tem 100 centímetros. Entendeu? Então, que 1 centímetro tem 10 milímetros. Que 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, nós vamos estabelecer as relações de conversão que 1 polegada tem 2,54 centímetros. Que 1 pé tem 30,8 centímetros ou 1 pé tem 0,308, né? Metros. 1 angstrom, 10 a menos 10 do metro. 1 nanômetro, 10 a menos 9 do metro. Então nós vamos começar agora a estabelecer as relações de conversão. E eu converto unidade de comprimento com unidade de comprimento. Não tem sentido eu transformar quilômetro em grãos. Absurdo. E grãos em séculos. Absurdo. Só tem como transformar quilômetro em braço. Ferme em pé. Pé em vara. Vara em anos-luz. Dá para eu fazer essa brincadeira tudo? Sim, eu posso, porque é unidade de comprimento. Então eu posso converter quilômetro em grãos, quilogramas em grãos, sim. Libras em toneladas, miligrama em dracma, arroba em slug, onça em grama, quilograma, e aí vai. Minuto para segundo, segundo para minuto, minuto para século, para dias, para mês, milissegundos em anos, microsegundos em semanas, meses em nanosegundos. Dá para a gente fazer essa brincadeira. E eu vou pedir para você fazer essa brincadeira assim. Eu quero que você... Um dos exercícios que eu vou pedir para você é você converter 51 anos em minutos. 51 anos em minutos. Ou 51 anos em dias. O Christian tem 51 anos. Eu quero saber quantos dias já ocorreram até aqui. Quantos segundos já ocorreram até aqui? Porque você pode fazer essa brincadeira com a sua idade. Transformar em minutos, transformar em dias, transformar em segundos. Posso transformar em séculos, posso transformar em meses, em semanas. E aí vai. Aí você vai brincar com tudo isso. Você vai brincar com tudo isso. Ok? Então, pessoal, hoje eu vou parar por aqui. A partir de agora, então, eu vou estar lá no chat para tirar as dúvidas com vocês, para fazer as discussões que vocês acharem necessárias, tirar as dúvidas, as considerações, os comentários, que esse é um momento rico da nossa aula, que é um momento em que o aluno, da sua maneira, da sua forma, ele expõe as suas ideias. Isso daí é super legal, tá bom? Eu estou esperando vocês, então, lá no chat. Mas antes de finalizar, não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Física 4.0, não é vírgula zero, é Física 4.0, tracinho, Prof. Christian Paterniani, tá bom, pessoal? Entra lá no meu canal no YouTube, se inscreve, deixa ativadas as notificações, que eu vou postar todos esses vídeos lá no canal do YouTube para que vocês tenham acesso, tá ok, pessoal? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, um abraço, tudo de bom para vocês, e na hora que precisar, tamo junto, tá ok? É só entrar em contato comigo e a gente vai esclarecendo as dúvidas, eventuais dúvidas, ou reforçar alguns conceitos aí, tá ok? Um abraço, tudo de bom para vocês e até a próxima. Valeu!